De novo? De novo essa? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e de todos os vídeos que eu publico aqui, uma coisa que sempre aparece e agrega no conteúdo são os comentários. E vários comentários vêm com apontamentos, teorias e coisas que às vezes até gerariam outro vídeo. Bom, tá aqui um desses vídeos. Mais um vídeo todo pautado por comentários deixados por vocês da família Loquia e que levantam vários detalhes que eu mesmo deixei passar em vídeos antigos. Então vamos partir direto para isso. Só faltou dizer que aparentemente ela, Miss Marvel no caso, tem TDAH. Isso fica meio explícito na conversa com o Sr. Wilson. O TDAH consegue hiperfocar num tema que lhe atrai muito, no caso heróis, no caso dela, né? E ter zero foco em outras coisas, tipo ter dificuldade em ouvir 30 segundos de conversa. Pô, essa é uma observação interessante e eu realmente não vi ninguém comentando esse aspecto aí de TDAH na personagem. Isso não é necessariamente canônico, né? Porque nos quadrinhos não é mencionado isso. Eu acho que a diretora também não confirmou nada relacionado a isso, a Kamala Khan ter TDAH ou não, mas seria interessante se mencionassem, né? O que é certo é que a Kamala Khan, ela tem esses vislumbres aí de imaginação nos quadrinhos também. Até um momento que ela ganha poderes nos quadrinhos, que ela vê a névoa de Terrígeno e tal, ela imagina que vê e conversa com os Vingadores. Isso tudo na cabeça dela, então ela tem esse negócio da imaginação muito forte nos quadrinhos também. Isso foi trazido para a série. Mas seria legal se abordassem claramente esse aspecto do TDAH também. Apesar de que, não, né? A série da Miss Marvel já trata de tantas coisas, né? Enfim, de todo modo é legal que quem tem TDAH já se sinta representado por esse comportamento dela. Eu me sinto representado, né? Quando eu era criança, diziam que o pediatra disse que eu era hiperativo. Nunca fui adulto num psicólogo para ver. Será que eu tenho TDAH também? Será que eu devo avaliar isso? Eu me identifico com várias dessas coisas. Ainda sobre a série da Miss Marvel tem esse outro comentário. Uma coisa que eu simplesmente odeio são alguns cosplays. Como as pessoas sabem o visual da Gamora, Drax e Groot, se eles ficaram na Terra por uns 10 minutos só. Tá, foi mais de 10 minutos, tá? Não é possível que o Scott explicou com tantos detalhes a ponto de fazerem cosplays perfeitos, sem falar no cosplay de Loki. Ninguém na Terra sabe da redenção do Loki, então fazer cosplay dele é tipo fazer cosplay do Hitler. Caraca, que... Ó, tá certo... Mas eu acho que tem explicação para isso. Tá certo, mas tem explicação. Primeiro sobre os Guardiões, né? É verdade que o Drax, por exemplo, ele sumiu no estalar de dedos do Thanos. Então, de fato, o pessoal na Terra, a princípio, não teve muito contato com ele, porque ele estava na batalha lá de Ultimato e tal, né? E a gente não viu ele interagindo mais com outras pessoas depois. Só que ele pode ter sim interagido com humanos, pode ter aparecido na frente das câmeras em momentos que nós não vimos nos filmes. Por quê? Rolou o funeral do Tony Stark, né? E os Guardiões estavam lá no funeral do Tony Stark. Então, pode ser que nesse período de tempo tivesse rolado uma foto, um registro da imprensa dos Guardiões da Galáxia naquela cena ali da batalha de Vingadores Ultimato. Pode ter chegado helicóptero ali, pode ter filmado os Guardiões e tudo mais. Então, o pessoal do planeta pode ter tido a imagem dos Guardiões através desse momento aí. Desses momentos que aconteceram entre a Batalha de Ultimato e o velório do Tony Stark. E em relação a Gamora integrou a equipe dos Vingadores, assim como o Rocket, né, o Rocket Raccoon, integrou a equipe dos Vingadores ali durante o período do Blip, né? Então o mundo conhece a Gamora. A Gamora não, pô. A Nebulosa. Então ela faz sentido. Agora, tem o Loki. Esse ponto do Loki é muito interessante. Porque o Loki invadiu Nova York, pô. Ameaçou destruir Nova York. Então como é que as pessoas estão se fantasiando dele? Isso de fato não faz sentido. Mas agora, realmente as pessoas podem sim saber da redenção dele. Porque Nova Asgard existe. O pessoal tá lá em Nova Asgard, sabe?
Então todo mundo que tá lá em Nova Asgard pode saber da história de como o Loki se sacrificou para tentar matar o Thanos, porque o Thor pode ter contado para todo mundo o que aconteceu no início ali do filme Guerra Infinita. Então assim, o povo da Terra pode saber que no fim da vida o Loki morreu tentando ser um herói. Mas isso não apaga o fato de que ele de fato tentou destruir Nova York. Então ele sim é um vilão. Ele sim é um vilão, realmente não faz muito sentido as pessoas fantasiarem de Loki, eu acho. Concordo com isso. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve aí. Ativa as notificações também, adoraria ter a sua companhia nos próximos vídeos. Mas enfim, ainda sobre a série da Miss Marvel. No episódio 1 aparece um lance lá, um easter egg da mordida por uma feminina radioativa, que é uma thumbnail de um vídeo da Kamala Khan, que tá escrito mordida por uma feminista radioativa, e aqui tem um comentário falando sobre isso. A mordida por uma feminista radioativa não poderia ser a She-Hulk, no caso a mulher Hulk, considerando que talvez o Homem-Formiga tenha contado no podcast que o Homem-Aranha foi mordido por uma aranha. Pro público geral, talvez pensem que o Hulk e a mulher Hulk também ganham poderes através de mordida. Não sabemos se a série ou minissérie da Mulher Hulk terá uma pegada feminista, mas sei lá, fiquei pensando na hipótese. É interessante isso, né? Pô, pode ser uma referência à Mulher Hulk, sim, mas ainda acho muito misterioso esse easter egg aí. Por que colocaram mordida por uma feminista radioativa? De quem a Kamala Khan tava falando lá naquele episódio? Até agora não faz nenhum sentido pra mim. Eu só acho ainda que a imagem daquela thumbnail dela se parece com a imagem das pessoas que aparecem no mundo invertido lá, no momento que ela coloca o bracelete e ela vira lá de cabeça para baixo e tal, as pessoas ficam estranhas, né? Ficam com o olhinho brilhando e parecem um pouco com a pessoa na imagem daquela thumbnail. Então não sei, talvez aquela thumbnail fosse de algum caso que aconteceu ali no mundo e ela estava averiguando e esse caso ainda vai ser revelado pra gente, sei lá. Sobre Pantera Negra 2, Killmonger foi privado de ir para Wakanda, foi injustiçado e por isso se tornou um vilão. Como ele morreu com a erva coração no corpo, ele poderia muito bem ir para o plano ancestral e pedir redenção aos reis Pantera, inclusive ao T'Challa, feito por computação gráfica, como forma de absolvição, e então ser protetor de Wakanda, apenas protetor e não rei. Acho que seria mais coerente com o ator e com a história. Achei interessante isso aí, mais interessante uma parte do que outra. Esse lance aí do Killmonger voltar, eu não sei se eu compro tanto a ideia assim, mas, pô, o ator do Killmonger, que me fugiu o nome dele agora. Põe na tela aqui, por favor, o nome do ator do Killmonger. O cara é incrível, o personagem do Killmonger é incrível e ele, sem dúvidas, daria um Pantera Negra muito legal, muito marrento, que as pessoas adorariam ver. Porém, por outro lado, assim, tudo bem ele ganhar a absolvição dos Reis Panteras, tudo bem isso tudo, mas como é que ele voltaria à vida? Isso aí é outra parada. Por um lado, a série do Cavaleiro da Lua chegou a fazer isso, né? Porque o personagem principal, spoilers aqui, né? Se você não acompanhou a série do Cavaleiro da Lua, o personagem principal morreu, mas fez umas paradas lá e, opa, né? Então, pode ser que o Killmonger passasse por uma jornada parecida, né? Mas tem aquilo, né? Se ele voltasse, a morte dele não teria peso. Esse que é o problema, essa que é a questão. E também levantaria o lance, né? Pra história. A gente sabe aqui no mundo real que o Chadwick Boseman não pode voltar como Pantera Negra, mas o Killmonger pode voltar, porque o ator do Killmonger tá vivo. Agora, lá na história do filme da Marvel, não faria sentido. Tipo, o Killmonger volta, aí tá, se o Killmonger pode voltar à vida, por que que o T'Challa não poderia ter voltado? Sabe? Entende essa questão? Na lógica do universo da Marvel, não faria sentido um voltar à vida e o outro não voltar. Na lógica do mundo real, como eu disse, a gente sabe. T'Challa não pode voltar à vida porque o Chadwick Boseman tragicamente faleceu. Mas não faria sentido, eu acho, na lógica do universo. Agora, a outra coisa dita aqui no comentário eu acho bem interessante. A do lance de uma pessoa se tornar protetora de Wakanda, mas não necessariamente se tornar rei ou rainha de Wakanda. Esses dois papéis serem separados. É uma situação parecida com o que aconteceu em Guerra Civil.
Em Guerra Civil, se você lembra bem, o rei de Wakanda era o pai do T'Challa, o T'Chaka, mas o T'Challa já estava atuando como Pantera Negra. Já estava com super força, já com a erva coração, já estava com um traje de Pantera Negra, ou seja, ele já era Pantera Negra, mas não era o rei de Wakanda ainda, o rei era o pai dele. Então talvez em Pantera Negra 2 possa rolar algo assim. Uma pessoa se torne rei ou rainha de Wakanda, no caso, mas outra pessoa se torne Pantera Negra. O que seria até mais legal, né? Porque assim, enquanto o rei ou a rainha tá lá governando Wakanda, o Pantera Negra tá lá fazendo coisas super-heróicas, né? Defendendo o mundo, nos Vingadores e tudo mais. Agora sobre filmes futuros. Similar ao Homem-Aranha, os direitos do Hulk ainda pertencem à Universal. E esse acho que é o principal motivo pelo qual a Marvel não fez um novo filme solo dele e nem deve ter muito interesse em fazer. Então acho improvável que realmente seja um novo filme do Hulk. Acredito que a outra produção seja Shang-Chi 2, pô, bem lembrado. Isso aqui ele tá falando porque no vídeo lá eu mencionei que havia uma data misteriosa, que nós não sabíamos qual filme seria. E ele lembrou muito bem aqui que poderia ser o filme do Shang-Chi 2. Muito bem lembrado. Esqueci completamente, nós esquecemos aqui de Shang-Chi 2. Pode mesmo ser Shang-Chi lá. Porém, isso não exclui totalmente a possibilidade de um filme do Hulk. Porque há o rumor, como eu mencionei no outro vídeo lá, de que tem um filme do Hulk sendo planejado. O World War Hulk. Filme do Hulk em guerra com o mundo. E ele mencionou aqui um problema real, que os direitos de distribuição do Hulk nos cinemas estava com a Universal e não com a Marvel Studios. Então a Marvel Studios não está fazendo novos filmes do Hulk. Um dos motivos é porque a Marvel Studios não quer dividir o direito de distribuição do filme com outro estúdio, no caso a Universal. Só que esse lance dos direitos do Hulk para os cinemas, isso é uma parada antiga, a gente não leu o contrato exatamente. Talvez de lá pra cá a situação tenha mudado. Então a gente só não sabe a quantas anda, sabe? Talvez eles sim possam estar fazendo um filme do Hulk, porque essa questão aí com a Universal tenha sido alterada. E outro comentário aqui, não se esqueçam de que em Ultimato, Hulk absorveu uma quantidade cósmica de raios gama ao estalar os dedos, que quase fez perder o braço, é verdade. E isso não pode passar batido. Acredito que isso terá consequências no futuro do Hulk, podendo despertar o seu verdadeiro monstro interior. Hulk enfurecido destruindo o mundo pode vir aí. Interessante, isso se encaixaria com a premissa do filme que está sendo especulado aí, tem rumores sobre ele rondando aí pela internet. A gente tá há muito tempo querendo ver esse Hulk enfurecido aí nos cinemas de novo. E essa pode ser a desculpa, que pô, o Hulk tá inteligente, tá bonzinho, tá de boaça. Agora, o que vai acontecer pro Hulk despirocar de novo? Pode ser isso. Aquilo lá, dele ter instalado os dedos com a manopla do infinito, pode ter dado um gatilho nele ali e pode ter despertado alguma coisa que está se desenvolvendo no subconsciente dele. Aos pouquinhos se desenvolvendo no subconsciente dele. E aí tem tipo um Hulk dentro do Hulk. Esse é todo um conceito aí do subconsciente do Hulk e tudo mais, uma coisa que foi bastante desenvolvida nas HQs recentes do Hulk, o Imortal Hulk, que são os quadrinhos com uma pegada bem de terror e tudo mais, e seria bem legal se aqueles quadrinhos fossem adaptados para os cinemas. Agora sobre Thor, Amor e Trovão, eu tinha comentado em um vídeo que eu fiz recente aqui sobre a possibilidade do Bill Raio Beta aparecer. Só para dar um contexto aqui, o Bill Raio Beta é um alienígena com cara de cavalo que simplesmente é digno de levantar o Mjolnir. Ele luta contra o Thor, vence o Thor e o Odin, vendo aquilo, até faz um martelo pro Bill Raio Beta. E esse martelo do Bill Raio Beta é o Stormbreaker, o Rompe Tormentas, que é o nome que foi usado para o machado do Thor no universo cinematográfico da Marvel agora. Então eu fiz toda uma teoria no outro vídeo sobre como o Bill Raio Beta poderia integrar o universo cinematográfico da Marvel, já aparecendo aqui nesse filme do Thor. Vou deixar o link para esse outro vídeo aqui embaixo. Aliás, links para todos os vídeos
de onde eu tirei comentários, vou deixar aqui embaixo, tá? Para vocês conferirem depois. Mas aí vem esse comentário que agrega demais. Olha só, me parece mais provável que a resolução mais óbvia para essa história toda, né, é que a Jane Foster, no fim do filme talvez, se torne uma Valquíria, que é algo que aconteceu nos quadrinhos também. O Mjolnir, então, voltaria para as mãos do Thor, que é uma coisa interessante que aconteceu nos quadrinhos agora. O Thor tá usando um martelo Mjolnir todo fragmentado, igual o martelo da Jane Foster nos cinemas agora, e o Bill Raio Beta ficaria com o Rompe Tormentas, assim como é nos quadrinhos, Bill Raio Beta com o Rompe Tormentas. E poxa, essa distribuição é de fato muito interessante, eu gosto bastante disso, mas a dúvida que fica pra mim é assim, pô, será que já fariam algo assim? Porque acabaram de apresentar a Jane Foster como a nova Thor, e aí já mudariam a identidade dela de super-heroína para uma Valkyria, assim, já num primeiro filme que ela aparece, já. Eu não sei, talvez isso aconteça no futuro, né, em filmes futuros, em algo assim, mas eu acho esse conceito aí de troca-troca de martelo e de personagem de função muito interessante. E um comentário sobre novos anúncios da Marvel aqui, sobre novos projetos. Acho que seria legal uma série com um personagem que não tenha poderes, mas que viva no universo da Marvel. Ser tipo uma série sobre a vida do cara, as perdas que ele teve por conta de todas as batalhas dos Vingadores e o que aconteceu com todo mundo depois do estalo do Thanos. Acho que um tom meio drama, com um pingo de comédia, seria legal. E que tivesse a questão de que nem todo mundo é salvo todos os dias pelos heróis. Tudo uma sátira, mas um tom meio dramático também. Eu acho isso aqui muito interessante. Tem até um quadrinho meio assim na Marvel, o nome é Marvels até, que é ilustrado pelo Alex Ross. São pessoas comuns vislumbrando esse mundo de super-heróis e tudo mais. Mas no universo cinematográfico da Marvel, eu já consigo imaginar aqui dois personagens que dariam séries com certeza. O primeiro deles é o Luiz, o amigo lá do Scott Lang, né, do Homem-Formiga, que pô, o Luiz já é um baita contador de história. Então bota o Luiz. E o XCOM ali é uma empresa de segurança com ex-condenados. Cara, eles seriam perfeitos para lidarem com essas coisas. Pô, são pessoas normais lidando com esse mundo de super-heróis. E eles estão fazendo segurança no mundo de super-heróis e de super-vilões. Imagina que loucura deve ser a vida desses caras. Daria uma série muito legal e o Luiz contando as histórias dele também renderia muito, renderia demais. E um outro personagem que as pessoas estão pedindo série, desde a série WandaVision, é o Agente Wu. Sim, aquele agente do FBI que também apareceu no filme do Homem-Formiga, o Homem-Formiga 2, eu acho, pela primeira vez. Pô, voltou em WandaVision e o cara merecia demais uma série investigando coisas assim de super-herói. Poderia ter uma pegada assim, meio sobrenatural. Uma série investigativa mesmo, imagina! Uma série investigativa no mundo de super-heróis. Ele poderia ser até uma espécie de dupla com a Darcy, que foi uma dupla que se formou ali na série WandaVision. Seria muito legal. Pô, fechou. Essas séries seriam ótimas. Eu acho que baixo custo e um bom apelo. Vai, um bom apelo pro público. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.